Olá, bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, um podcast produzido pela Exame em parceria com a Gauss Capital. A corrida eleitoral americana se aproxima da segunda etapa, as primárias em New Hampshire. Donald Trump teve uma vitória robusta na primeira rodada em Iowa, mas agora a disputa vai ser bem mais apertada. Neste programa vamos explicar por quê. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo da Exame. Estou aqui com Luciano Pádua, editor de macroeconomia da revista, e com Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zafra da Gauss Capital. Mas antes de abrir a conversa, queria mostrar alguns dados de como será o calendário das próximas semanas. A gente tem as primárias de New Hampshire no dia 23, na próxima terça-feira. Depois, em 3 de fevereiro, temos a votação democrata na Carolina do Sul. No dia 6 de fevereiro, temos primárias em Nevada. E no dia 8, os republicanos votam novamente, também em Nevada. Aí, no dia 24, teremos uma pausa nas primárias, elas só voltam depois do Carnaval. Teremos uma data importante, porque Carolina do Sul é o estado de Nikki Haley, uma das principais competidoras de Donald Trump. E muitos analistas apontam que se a Haley perder no estado natal dela, ela pode encerrar a campanha ali. Mas voltando para New Hampshire, queria primeiro comentar com o Maurício agora como que ele vê as chances do Trump lá, né? O Trump teve uma vitória muito forte em Iowa, mas agora vai ser um pouco mais difícil porque o eleitorado de New Hampshire é diferente. Essa é a principal questão, Maurício. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. Obrigado pela introdução. O Trump, lembrando que o Donald Trump foi vencedor das primárias em New Hampshire em 2016, inclusive foi a primeira primária que ele liderou, né? Depois, obviamente, ele conseguiu a candidatura dele à Casa Branca. E a Nikki Haley, né? Ela tem o apoio, inclusive nos últimos dias ela tem percorrido o estado literalmente ao lado do atual governador de New Hampshire, um republicano que endossou aí a candidatura da Nikki Haley e tem sido fundamental no trânsito dela em todo o estado, né? Dito isso, as últimas pesquisas que saíram têm sido muito favoráveis ao Donald Trump, inclusive apesar da diferença entre o Donald Trump, que está em primeiro lugar nas pesquisas, eu vou falar de cada uma agora, e a Nikki Haley, que está em segundo lugar em New Hampshire, a distância ser muito menor do que Iowa, ou seja, existe uma competição aí em New Hampshire, coisa que não houve em Iowa. As pesquisas têm sido favoráveis para o Donald Trump. Então, eu vou repassar aqui, a gente teve 4 pesquisas recentes, uma pesquisa foi publicada no Boston Globe, da Suffolk University, dá o Trump com 50%, a Nikki Haley com 36% e o DeSantis com 6%. Então, é uma diferença de 14 pontos favoráveis ao Donald Trump. A pesquisa da St. Anselm University, que é uma universidade que costuma fazer bastante pesquisa em New Hampshire, dá Trump 52%, Nikki Haley 38% e DeSantis 6%. Teve uma outra pesquisa que saiu que destoou dessas duas pesquisas que foram feitas por universidades, que é uma pesquisa de um grupo chamado American Research Group, que coloca o Trump com 40%, empatado com a Nikki Haley com também 40%, e o DeSantis com 4%. Todas essas pesquisas têm amostras entre 500 a 600 entrevistas, lembrando que o estado de New Hampshire não é um estado muito populoso e tem uma margem de erro aí de 3 a 4 pontos percentuais. Eu só queria fazer uma observação, que esses resultados obviamente colocam o Trump como favorito. No último episódio aqui eu disse que existe uma chance maior da Nikki Haley ganhar a New Hampshire, mas o Trump ainda é o favorito. Eu coloco 2/3 de probabilidade do Trump vencer New Hampshire e 1/3 a Nikki Haley. Tem um fator que eu conversando com a campanha da Nikki Haley, tem um fator que eles acreditam que eles vão conseguir mobilizar mais gente do que hoje está dizendo que vai votar. Mais uma vez, eu quero lembrar ao ouvinte que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então essas pesquisas de opinião, elas basicamente refletem o resultado de quem diz que vai sair de casa para votar. Então, obviamente, se mais pessoas começarem a sair de casa para votar, obviamente esses números mudam. Então, essa é uma das estratégias da campanha da Nikki Haley, mobilizar mais gente para votar. Inclusive, ontem a Nikki Haley deu uma declaração que eu achei super interessante, que ela falou que uma das críticas que o Ron DeSantis e o próprio Trump têm feito à Nikki Haley é que ela
tá mobilizando eleitores que são democratas para votar nela, que eles chamam de liberais nos Estados Unidos no sentido de progressista, né? E ontem ela falou que ela quer sim mobilizar muito mais gente, porque o Partido Republicano tem sofrido inúmeras derrotas. Ela diz que o Partido Republicano perdeu a maioria no Congresso em 2018, perdeu a eleição em 2020, deixou de ganhar o Senado em 2022 e ganhou com uma margem muito pequena a Câmara. Então ela diz que o Partido Republicano está sofrendo recorrentes derrotas porque não consegue aumentar a sua base de eleitor. E é interessante que esse público que hoje está eventualmente votando na Nikki Haley, que não é o core não é o núcleo duro dos republicanos, é um público que ficou conhecido lá em 1980 como os democratas do Reagan. O Reagan ganhou com uma ampla margem do Jimmy Carter em 80, e ele teve muito voto de democratas, muito voto de moderados, muito voto de republicanos que costumavam até votar democrata. Então essa base de democratas do Reagan é o que a Nikki Haley ontem verbalizou que ela está buscando, que é ampliar a gama de eleitores do Partido Republicano. Também o último ponto aqui, outra coisa que as campanhas, tanto a campanha do Trump quanto a campanha da Nikki Haley, eles concordam, é que o DeSantis em New Hampshire atrapalha o Trump, né? O DeSantis hoje, como eu falei para vocês, ele está pontuando aí 4, 5, 6 pontos percentuais, só que se o DeSantis não tivesse mais nessa disputa, provavelmente esses 5, 6 pontos percentuais estariam com o Trump, até pelo perfil dos eleitores do DeSantis. Então, eles acham que a corrida era para estar muito mais, do lado da campanha do Trump, eles acham que a corrida era para estar muito mais distante, muito mais folgada para o Trump se não tivesse o DeSantis nesse momento, como uma força aí, tirando votos, segundo a visão deles, do Trump, e eu concordo com essa visão. Agora, a Nikki Haley vai depender de um comparecimento muito alto. O maior comparecimento, obviamente, favorece a Nikki Haley, mas por enquanto o Trump é super favorito. E Maurício, bom dia. Eu acho que um desdobramento interessante desde o nosso último episódio foi justamente um ponto que você tocou, que era se o Ron DeSantis ele tinha capacidade ou não de se dar o luxo de não participar de New Hampshire. E, ao que tudo indica, ele acabou optando por não fazer uma campanha forte lá. A gente falou da falta de recursos pela qual a campanha dele passa. O que a gente pode entender, antes da gente entrar em New Hampshire totalmente, o que a gente pode entender para o Ron DeSantis que essa ausência, vamos colocar assim, nessa próxima primária, representa para a campanha dele? Eu acho que representa praticamente sair da disputa, né? Porque ele basicamente, provavelmente vai ficar em terceiro em New Hampshire e aí obviamente, vai ter que ter resultados excepcionais no caucus de Nevada, como o Rafael mencionou, e depois na primária da Carolina do Sul. Só para vocês já terem uma ideia, a gente estava olhando a agenda do DeSantis, ele gastou mais tempo na Carolina do Sul essa semana do que em New Hampshire. Então, a campanha dele está tendo que tomar decisões muito difíceis, né? Uma pessoa da campanha dele me falou, Luciano, que se a Nikki Haley não ganhar New Hampshire, eles acham que eles vão estar muito mais, eles acham que acaba as chances dela, perde o momento, e aí eles acreditam que a campanha vai ficar basicamente entre o Trump e o DeSantis. Tem claro, um quê de torcida nessa afirmação, mas é a janela de oportunidade que eles têm nesse momento, que é bem pequena, né? E eu acho que passa a ser fundamental, né, o Trump ganhar para a campanha do DeSantis, né? O Trump ganhar New Hampshire com uma diferença de 2 dígitos da Nikki Haley. Sim, Maurício, o Trump esses dias tem subido o tom contra a Haley, né? Ele tem criticado a origem indiana dela, né? Os pais dela são indianos, tem comparado ela a Hillary Clinton. Essa tática, de fato, funciona com os eleitores dele, não seja uma tática de desqualificar, né, o rival, ao ponto, né, ele até reciclou uma tática que ele usou contra o Obama, né, de falar que o Obama não tinha nascido nos Estados Unidos e, portanto, não poderia ser presidente, né? Agora ele tem um pouco ventilado isso em relação a Nikki Haley. Esse tipo de tática, de fato, pode funcionar e mobilizar mais eleitores para votarem por ele, você acha? Não, certamente funciona com a base dele, né? Isso é recorrente, e como eu falei para vocês no episódio anterior, a questão da imigração é um tema muito sensível nessa campanha.
O discurso do Trump é um discurso bastante agressivo em relação à imigração. Ele inclusive tem falado nos comícios dele que ele vai deportar de maneira massiva, vai ser a maior deportação da história dos Estados Unidos, e obviamente para um grupo para um grupo de eleitores do Partido Republicano, e aí esse grupo com uma concentração muito grande de evangélicos, de brancos, enfim, e isso tem muita pesquisa realizada, tá? Existe uma percepção de que mesmo os imigrantes legais que eventualmente se tornaram americanos, na cabeça desses eleitores, eles são um tipo diferente de cidadão do que o imigrante original, desculpa, do que o americano original. Essa, inclusive, é uma discussão que está tendo na Europa também, muito forte. Então, o Trump sabe disso, o Trump ele é um grande comunicador, como todos vocês sabem, e obviamente que ele explora esse sentimento de eu sou mais americano do que o outro, eu sou mais americana do que o outro, nos discursos dele. O problema desse discurso, Rafael, é que tem muita ressonância entre os eleitores mais fiéis do Trump, mas tem pouca ressonância nos eleitores independentes e moderados, que é o que ele vai precisar para a eleição geral. Então, obviamente, é uma tática aí de curto prazo. E é o que eu falei, esse talvez seja o grande desafio da Nikki Haley de ser uma candidata do Partido Republicano. O Partido Republicano é o partido dos eleitores que tem muitas restrições em relação à imigração. E ela é a cara da imigração, né? Inclusive, num town hall que ela participou, ela falou que quando ela cresceu na Carolina do Sul, ela não era nem preta o suficiente para ser considerada preta, nem branca o suficiente para ser considerada branca. Então, ela ficava sempre num limbo social, e isso ela mesma já verbalizou várias vezes. Então, obviamente que o Trump tá para acionar e para mobilizar a base dele, esse é um discurso que tem ressonância. E, Maurício, aí voltando para Haley, então, nesse aspecto, pelo que você falou, inclusive a própria campanha do DeSantis já parece reconhecer, para ele, a terça-feira que vem é quase que um all-in, né? Ela precisa muito desse resultado, e vencer ou encurtar a distância do Trump seria muito relevante para o momento, e preparando para o dia 24 na Carolina do Sul, né? Que ali sim é o estado em que ela tem mais expectativa de vencer potencialmente. Como é que você falou que ela precisa atrair mais pessoas? E como é que está a estratégia dela nesse aspecto? E vamos tentar destrinchar um pouquinho mais do porquê você dá 2/3 do Trump e 1/3 ela. Eu acho que é interessante para montar esse cenário. Bom, você tem toda a razão. Se ela não ganhar em New Hampshire, o caso Nikki Haley para ganhar fica muito enfraquecido, né? E eu traço um cenário, assim, vamos supor que ela vá muito mal, ela vai chegar em segundo lugar em New Hampshire, obviamente a questão é qual a diferença em relação ao Trump, a probabilidade é alta, né? Mas vamos supor que o resultado seja desastroso, ela fique muito atrás do Trump. Aí a gente vai para um cenário que ou é do Trump consolidar a indicação dele, eventualmente a Nikki Haley e o próprio DeSantis desistirem, ou a gente vai para um cenário de DeSantis contra Trump, muito, muito similar ao que aconteceu em 2016 do Ted Cruz contra o Trump. O Ted Cruz ofereceu uma resistência ao Trump, né? Tanto é que a nomeação veio quase em maio, né? Só que não foi suficiente para barrar, né? Então, porque justamente faltou recursos para a campanha do Ted Cruz, faltou musculatura, faltou capilaridade. Então, num cenário de um resultado desastroso para Nikki Haley, a gente pode ter eventualmente se repetir o contexto aí de 2016 do Trump contra o Ted Cruz, né? Mas esse é o melhor cenário para o DeSantis, na minha opinião. O que ela está fazendo, a Nikki Haley? Ela está, obviamente, apelando. Existe um sentimento muito forte, e esse sentimento é de 70% dos eleitores de New Hampshire, que eles não querem ver uma eleição Biden contra Trump em novembro. Então, ela tem apelado na narrativa dela que o único caminho de não ter Biden contra Trump para os eleitores de New Hampshire é votar nela nas primárias. Então, essa tem sido a narrativa central da Nikki Haley. Como estratégia, como eu falei para vocês, como a tática dela tem sido não aparecer sozinha nos locais onde ela tem feito campanha. Ela está sempre com o governador de New Hampshire, que é uma figura bastante interessante do Partido Republicano, obviamente uma ala mais moderada que é do Trump, né? Mas é uma figura que, obviamente, num estado
que tem um perfil talvez mais democrata, ele sempre teve êxito eleitoral lá. Então, a estratégia é colar no governador. Em relação à probabilidade, por que eu digo isso? Porque assim, todas as pesquisas mostram o Trump na frente por duas questões. O primeiro, que o Trump é muito mais conhecido e reconhecido do que a Nikki Haley. Lembrando que a Nikki Haley, apesar da gente estar acompanhando a campanha diariamente aqui, ela é ainda uma figura sendo apresentada para a opinião pública americana. Então, por isso que ela, inclusive, está colando no governador em New Hampshire. Então, ela tem que primeiro fazer com que toda a opinião pública de New Hampshire saiba quem é a Nikki Haley, quais são as ideias dela, de onde ela vem, enfim, ela está no processo de apresentação, né? Então o Trump já superou isso, todo mundo sabe quem é o Trump, todo mundo tem uma ideia do Trump negativa ou positiva, todo mundo sabe quem é o Trump. E o segundo ponto do Trump é justamente esse que vocês mencionaram aí, que é a capacidade dele de mobilizar os eleitores, né? A mobilização do Trump histórica, ele trouxe eleitores que não votavam no Partido Republicano, passaram a votar, é uma mobilização particular da figura dele, né? Coisa que ela não tem ainda, né? E é incrível também que o argumento principal da campanha dela seja justamente uma narrativa anti-Trump, né? De alguma maneira ela está usando a figura do Trump para tentar mobilizar eleitores. Então, a vantagem do Trump é essa base mobilizada e o conhecimento e reconhecimento geral, né? E só lembrando aos nossos ouvintes que o cenário base que o Maurício já montou aqui para gente é de que 90% de chance ou mais de que o Trump seja de fato o candidato do Partido Republicano nas eleições em novembro. Então, só para fazer esse preâmbulo e lembrar aos nossos ouvintes que a gente está cobrindo as primárias, é importante, é interessante, mas o nosso cenário base segue sendo de que o Trump tem muito mais chance que os outros pré-candidatos, certo, Maurício? Certíssimo. E claro que para a Nikki Haley vencer ou vencer agora, né? Então e ela está atrás nas pesquisas, ou seja, o Trump tem amplo favoritismo. Maurício, uma questão sobre o Trump é a justiça, né? Tem vários processos contra ele, mas você tinha separado uns dados aqui pra gente mostrando que muitos eleitores do Trump não se importam, né? Se caso ele seja condenado durante a campanha. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa situação, né? Ou seja, o quanto que esses processos podem interferir na disposição dos eleitores de votarem nele? Eu queria fazer um ponto aqui que se os ouvintes tivessem que lembrar uma variável que vai decidir a eleição americana, talvez seja essa variável de entender qual será o efeito de eventuais condenações do Trump na eleição. Claro que a gente também tem a questão da economia, né? Principalmente com o presidente em exercício, mas o fato é que essa variável de que vai acontecer perante a opinião pública em eventual condenação é fundamental para essa eleição de 2024. E aí a gente tem uns dados de ontem, né, de uma pesquisa da Ipsos, que foi divulgada pela Reuters. Aqui na tela também, né? Para quem está vendo pelo YouTube. Para quem está vendo pelo YouTube poder acompanhar também. Vamos lá, Maurício. Teve uma pesquisa da Ipsos que foi divulgada pela Reuters no dia 18 de janeiro. E é muito interessante isso, porque eles perguntam assim, você votaria em Donald Trump? E isso é uma amostra nacional, tá? É importante o país inteiro. Você votaria em Donald Trump se ele fosse condenado por um crime, né? E obviamente ele tem 91 processos, inclusive 4 processos na esfera criminal que estão para ser desenrolados aí. Olha só, no Partido Republicano, 43% votaria mesmo se ele fosse condenado, que é a base forte dele e obviamente essa base que vai garantir, vai pavimentar uma eventual nomeação do Trump como candidato republicano. Por outro lado, a gente tem 28% de republicanos que dizem que não votariam nele se ele for condenado. E isso me chamou a atenção em Iowa, né? Porque mais ou menos foi esse o número de eleitores que foram ao caucus de Iowa que diz que se o Trump for condenado por um crime, eles não votariam nele. E esse número é muito importante, porque obviamente esse é o número que vai estar em disputa na eleição geral, né? Você vê que no caso dos democratas, 91% não votariam nele se ele for condenado. Obviamente que, mesmo se ele não for condenado, eles não vão votar nele. E entre os independentes, que é quem decide as eleições, 55% não votariam nada que ele fosse condenado. Então, a partir de agora, essa pergunta ela tem que ser feita em todos os estados que vão decidir a eleição, em todas as pesquisas, porque
Essa é a pergunta crítica da eleição, e eu acho que o Trump, ele está, e talvez a opinião pública, elas estão olhando as pesquisas a valor de face agora, porque hoje, quando você olha as pesquisas hoje, ainda não tem incorporado uma condenação do Trump, e a partir do momento que tiver, talvez a gente tenha um outro cenário, e eu queria que essa pergunta a gente vai olhar daqui até novembro, porque essa pergunta é a pergunta crítica aí para saber como é que a eleição vai ser resolvida num eventual enfrentamento aí do Biden contra o Trump, né? É interessante ver, Maurício, que tem ali o não sei, né? Me parece que as campanhas vão trabalhar em cima do não sei, né? Do grupo que não tomou uma decisão ainda também. No caso dos democratas, são 6%, democratas que está muito claro que não iriam com o Trump, né? Mas no caso dos próprios republicanos e independentes, é uma massa também considerável ali. O não está dado, mas esse não pode aumentar se os indecisos, né? Quem é não sei, começar a debandar para não votar nele. Qual que é a estratégia que a gente pode pensar que as campanhas vão fazer, tanto do Trump quanto do Biden, para convencer esses não sei? Bom, em primeiro lugar, a campanha do Trump ela vai dobrar a aposta no que ela já tem feito, né? De tentar caracterizar todos esses processos como motivados politicamente para uma eventual perseguição dele, né? Agora, o que eu sinto, olhando os números, é que, obviamente, nesse momento a campanha do Trump está numa meio zona de conforto, porque para você ganhar uma primária, você precisa mobilizar os seus, né? Você precisa mobilizar a tua base. A base do Trump é altamente energizada e mobilizada. Então, esse discurso de vítima, ele é muito forte dentro da base, né? Inclusive, várias pesquisas qualitativas com a base do Trump, inclusive, existe uma sensação até de eventualmente eles viverem numa realidade paralela em relação a esses temas, né? Então, esse discurso de vítima ele funciona muito bem. O que não foi testado ainda pela campanha do Trump é claramente se esse discurso de vítima funciona entre os independentes e os republicanos mais moderados, né? A gente está vendo que não, né? O problema é que a gente ainda está no campo da hipótese, né? Você vê que a pergunta é se ele for condenado, né? A gente ainda não tem o fato concreto, né, da condenação, né? Então a gente ainda está no campo da hipótese. Agora, do lado democratas, lembrando assim, dando um passo atrás, qual é a estratégia macro de um Trump versus Biden? Tá? Do lado do Donald Trump está muito claro qual é a estratégia. Ele vai atacar 2 pontos, que inclusive eu acho que são pontos vulneráveis do Biden. O primeiro ponto é a idade, né, que a gente já comentou aqui, que inclusive mesmo entre os democratas, mais de 2/3 dos democratas não gostariam de ter o Biden como candidato, e um dos motivos principais é justamente a questão da idade. Então a gente vai ouvir falar de idade do Biden recorrentemente, vídeos com memes dele claramente tendo problema de memória ou trocando falas, vão varrer a campanha. E o outro, que o Trump tem batido em todos os comícios de uma estratégia macro, é a questão da economia, né, que passa por 2 aspectos. O aspecto da inflação, que ele culpa o Biden pela inflação. Ontem mesmo ele assistiu um discurso do Trump falando que os Estados Unidos vive uma crise inflacionária sem precedentes e ele vai acabar. E outro é o mercado de trabalho, empregos, que obviamente bate na imigração, que é o tema que a gente já falou aqui, que existe uma narrativa que os imigrantes eles atrapalham o mercado de trabalho americano. Os dados mostram o contrário, mas essa é a narrativa do Trump. E do lado democrata, as duas narrativas possíveis, né? Assumindo que a gente vai ter uma economia melhor, porque obviamente se a economia piorar, a campanha vai ser toda sobre a economia, o que é bom para o Trump, né? Mas assumindo que a economia vai ficar igual ou eventualmente melhorar, eles vão apostar em duas frentes. A primeira, que é a vitória do Trump, é uma ameaça à democracia. E isso está sendo recorrentemente repetido nos discursos do Biden, né? O segundo ponto, que é um ponto que foi um presente eleitoral para os democratas, foi a questão do aborto, né? Obviamente o Biden vai se colocar numa posição antagônica ao Trump no tema do aborto. Inclusive os democratas, como motivação, como pilar de mobilização, eles estão tentando colocar o tema do aborto para votação em diversos estados no dia da eleição presidencial, para que as pessoas tenham que sair de casa para votar pelos direitos das mulheres e aí, obviamente, botar junto para presidente. Então, existe uma mobilização em relação ao aborto. Então, dito isso, são esses dois pilares, né?
E o Trump ele vai ter um problema sério, eu acho, com os independentes e os moderados para explicar as condenações. Assim, eu acho que hoje eles estão na zona de conforto, mas esse é um tema que obviamente vai ser muito explorado pelo Biden. Questão do aborto, Maurício, eu acho legal lembrar mais uma vez para os nossos ouvintes que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Então, bandeiras que são divisivas, que mobilizem eleitores a irem às urnas, são diferenciais também, né? Então, acho que talvez um pouco também desse contexto para poder, no Brasil, a gente tenha o voto obrigatório e o exercício do voto é um costume muito arraigado à nossa tradição democrática. Lá o voto, ele é facultativo. Então, acho que isso é importante trazer essa questão do aborto, né? É importante dizer que toda vez que os americanos vão às urnas, eles geralmente não vão para votar por um tema só. Geralmente o cara que mora no estado da Califórnia, ele vai, vota para presidente, vota para eleição local, vota para um referendo estadual sobre algum tema. Por exemplo, em 2022 a gente teve vários referendos sobre o tema da cannabis, da liberação da cannabis ou não a nível estadual. Então, qual que é a ideia? Justamente isso que o Luciano falou. Já que o cara tem que votar naquele dia, vamos colocar um tema que seja mobilizador para que ele esteja na urna e no momento que, obviamente, ele vai votar para o tema mobilizador, ele vai ter que votar para presidente também, vai ter que votar para deputado ou para senador, enfim. E cada estado tem a sua lista de votação. Cada estado tem seu tema, cada estado tem a sua... Mas é raríssimo você ir votar nos Estados Unidos e votar para somente uma eleição. Geralmente você vota para várias. Mas dia 23 também temos primárias do lado democrata, né? Será a primeira rodada do partido. O Biden, nas pesquisas, está muito à frente dos outros candidatos, mas não tem nenhum desafiante de peso, né, na disputa. Tem 2 nomes apenas, né? Marianne Williamson, uma escritora, e Jim Phillips, um deputado. Você acha que a gente pode ter alguma surpresa nessa primária democrata ou o caminho do Biden está praticamente garantido já para a nomeação? Não tem surpresa nenhuma. Como presidente sentado na cadeira, ele decidiu o calendário, ele decidiu quando que vão ser as primárias, como vão ser, enfim, não tem mobilização desses 2 candidatos que você mencionou, eles não têm recurso, é o que eu falei, desde 1980 não tem disputa real entre um presidente sentado na cadeira e um desafiante, né? A última disputa foi o Jimmy Carter contra o Ted Kennedy, que inclusive foi terrível para o Partido Democrata, porque foi um dos motivos que eles chegaram e perderam de lavada do Ronald Reagan em 1980. Então, assim, a partir do momento que o Biden decidiu que ele era o candidato, ele desmobilizou. Obviamente tinham pré-candidatos à presidência da República no Partido Democrata. Eu posso citar alguns. O governador da Califórnia é um pré-candidato, a governadora do Michigan, o recém-eleito governador da Pensilvânia. Então, assim, tinham nomes no Partido Democrata para evento. Só que, obviamente, quando o presidente decide ser o candidato, ele desmobiliza tudo, né? E, inclusive porque ele é o dono do partido, enfim. Então, não tem, vai ser meramente figurativo. E é como você falou em outros episódios já, né, Maurício? O Partido Democrata parece não trabalhar com nenhum plano B, né, para essas eleições. Uma coisa que, inclusive, você citou que preocupa em alguma medida. Mas, assim, acho que a gente pode... Os republicanos são muito bons de entretenimento, né, político, e faz parte do jogo. Será que a gente pode esperar, pelo menos do lado democrata, algum entretenimento do ponto de vista de expor algumas fraquezas do Biden, ou o fato dele ser incumbente também vai deixar tudo bem restrito? Não, totalmente irrestrito. Acho que para vocês terem uma ideia, os discursos dos 2 candidatos que o Rafael mencionou, principalmente do deputado, eles são discursos anti-Biden, só que eles não têm cobertura nenhuma. Por exemplo, se você, como um cidadão comum, quiser saber a notícia dos candidatos democratas que estão concorrendo contra o Biden e começar a procurar na televisão, no jornal, notícias sobre isso, você não encontra. Então, assim, é praticamente inexistente as candidaturas deles. Mesmo eles falando mal do presidente, não aparece na imprensa, não tem repercussão, enfim. Eles basicamente falam para as redes sociais. Para quem fala inglês e consegue entender bem, a Economist fez uma entrevista com um dos candidatos e que ficou muito interessante, assim, foi ele, só que é uma coisa curiosa, porque ele fala mal do presidente, mas ele não pode falar mal também totalmente, porque é o presidente do partido dele, então ele fica numa saia justa. O que ele fala é que o Biden vai perder e que o Partido Democrata não deveria entrar numa disputa para perder, né? E
há sérias discussões a respeito disso, né? Mas acho interessante, fica a dica também para os nossos ouvintes de outras fontes também, que além da Exame, a gente está aqui para fazer também uma curadoria do que sai para vocês. Assim, e ainda falando sobre alternativas na disputa, possíveis surpresas, né? Teve um candidato democrata, o Robert Kennedy, que ele começou a campanha no Partido Democrata e agora se lançou como independente, né, desde outubro. Ele tinha um percentual ali nas pesquisas pequeno, mas, Maurício, você acha que essa candidatura dele pode mexer com a disputa geral de alguma forma, né? Já que vai ser uma disputa muito próxima entre Trump e Biden, né? Ainda caçando possíveis surpresas pelo caminho? Bom, em primeiro lugar, que é importante dizer que candidaturas independentes elas podem ter efeito na eleição geral. O maior exemplo foi em 1992, o Ross Perot, que ele foi fundamental na vitória do Bill Clinton contra o Bush pai. Ele foi, inclusive, o candidato independente que teve maior votação, teve maior intenção de voto, esteve presente nos debates. É um evento bastante raro você ter um debate com 3 candidatos na eleição geral. O Ross Perot esteve presente nos debates e foi fundamental para a vitória do Clinton, porque ele tirou o voto do Bush, né? Dito isso, a coisa é bem mais complicada. E aí eu vou explicar. Em primeiro lugar, a decisão de quem está nas cédulas é estadual. E é praticamente impossível para um candidato independente mobilizar os 50 estados, garantir que ele esteja na cédula dos 50 estados. O Ross Perot, por exemplo, não estava na cédula em todos os estados. E essa talvez seja a maior barreira de entrada que o Partido Democrata e o Partido Republicano têm no sistema eleitoral americano. Por isso que não acaba o colégio eleitoral, porque é uma barreira de entrada a um terceiro partido, é uma barreira de entrada a um independente, né? Porque é muito complexo você lidar com 50 legislações para você estar sem uma estrutura, né, pré-estabelecida para você estar presente. Então, a grande pergunta, Rafael, se o Robert Kennedy vai fazer diferença ou não, que a gente não tem a resposta agora, é em que estados ele estará na cédula. Porque, por exemplo, ele pode tirar muito voto do Biden na Califórnia, só que não vai fazer diferença nenhuma, porque o Biden deve ganhar na Califórnia. Em termos, ele pode tirar muito volume de voto na Califórnia, mas o Biden vai ganhar na Califórnia. A grande pergunta e em 2016 aconteceu da candidata do Partido Verde, tirou voto da Hillary em Michigan, por exemplo. Foi fundamental, inclusive, para a vitória do Trump sobre a Hillary em Michigan. A grande pergunta e a gente tem que ficar atento a isso, aonde o Robert Kennedy efetivamente estará na disputa? Ele estará nos estados-chave? Muito provavelmente ele não estará em todos os estados-chave. É praticamente impossível imaginar que ele vai estar em todos os estados-chave. Mas naqueles que ele tiver, aí a gente vai ter que ver se ele vai estar tirando voto dos republicanos ou dos democratas. Então, mais importante do que da gente saber agora é realmente qual é o poder que o Kennedy terá em estar presente nas cédulas, né? Porque essa é a grande pergunta para o independente. Inclusive, tem um senador independente da West Virginia, o John Manchin, que é um cara que ventilou ter uma candidatura independente. Inclusive era um cara que sempre deixava o Biden muito, ele prendia um pouco as decisões do governo, porque ele tinha ele era de um estado conservador, ele era um senador independente. Ele ventilou a possibilidade dele ser um candidato, só que obviamente quando ele começou a ver o grau de dificuldade que era para você estar presente em todos os estados, ele desistiu. O Joe Manchin, que monopolizou por aí 1 ano e meio, quase 2 anos, o noticiário político americano, né? Porque ele era o democrata que não queria votar a favor do plano do Inflation Reduction Act, ou o plano de infraestrutura, agora eu já não me recordo exatamente, mas ele ficou num spotlight assim, muito forte, né? E acho que é legal, Maurício, você trazer esse ponto, porque a gente, mais uma vez, fazendo mais um lembrete das diferenças estruturais entre o processo eleitoral americano e o brasileiro. O brasileiro, a gente tem diversos partidos representados no Congresso, diversos partidos instituídos, e o partido nos Estados Unidos é um sistema de 2 partidos, e em boa medida é por causa dessa barreira de entrada que o Maurício mencionou. E é uma votação indireta, né? A Califórnia tem mais de 40 milhões de pessoas e acaba que não é um estado importante para as eleições, no sentido de ser um swing state, no sentido de definir, porque em geral ela vai democrata, assim como o Texas, tem mais de 29 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, e também não define porque tradicionalmente é republicano, né? Então é interessante, faço essa parte, Maurício, para pegar carona e pedir para você mais uma vez lembrar os 6 estados onde a eleição vai ser decidida e
essa tese, por que ela importa, porque eu acho que esse é um ponto que a gente vai fazer um episódio inteiro sobre isso. São 45 distritos, né, que você tinha dito, que vão definir a eleição. Eu acho que é legal a gente sempre voltar a esses grandes temas que vão nortear as eleições. Mais uma vez, né, a eleição presidencial são 50 eleições estaduais para presidente, né? E quem ganha o número de votos em cada estado leva a quantidade total de delegados proporcional à população desse estado, né? Então, como o Luciano falou, né, a Califórnia ela tem votado democrata há muitas eleições. Por outro lado, só uma lembrança histórica, a gente teve 2 governadores republicanos da Califórnia que viraram presidentes, né, o Richard Nixon e o Ronald Reagan, né? Então, assim, é interessante esse legado da Califórnia para a política, para a Casa Branca. Mas dito isso, então a gente tem os estados que eu acho que são críticos, né, que podem ir para um lado ou para o outro, né? Nevada, Arizona, Geórgia, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Esses estados estão realmente em disputa e dentro desses estados eu enumerei 45 distritos desses 6 estados que realmente existe uma disputa, né? Porque tem, obviamente, locais onde vai dar democrata, por exemplo, no caso da Pensilvânia, as regiões metropolitanas de Pittsburgh e Filadélfia, o Biden vai ganhar, provavelmente. Nas zonas de cidades pequenas e médias da Pensilvânia, o Trump vai ganhar. Então, a gente tem alguns que eu chamo de subúrbios da Pensilvânia, esses subúrbios, que realmente vai ser a decisão de quem vai levar a Pensilvânia, por exemplo. E fica o nosso compromisso com os ouvintes de trazer aqui os dados microsegmentados que o Maurício está falando para Nevada na primeira semana de fevereiro, quando a gente vai fazer um episódio especial só sobre Nevada e as disputas lá. Só uma curiosidade, né? Se Nevada agora as primárias já vai dar para sacar alguma coisa do que pode acontecer em novembro lá, né? Acredito que você já pensa em observar dessas primárias agora lá, que já pode apontar os caminhos para o fim do ano. Bom, lembrando que Nevada vai ser um caucus, né, no caso republicano. Então é um modelo semelhante ao de Iowa. Eu acho que o mais importante, Rafael, é ver a capacidade do Trump de mobilizar eleitores, aqueles eleitores do grupo de não brancos que eu falei. Né? Lembrando que os 3 pilares de eleitores americanos, brancos com educação superior, com alto grau de escolaridade, brancos sem educação superior, e não brancos, né, que são os eleitorado que eles chamam de pretos, latinos e asiáticos, né. Nevada é um estado onde esse eleitorado não branco é muito relevante, porque Nevada tem imigração latina fortíssima. Então, se a gente começar a ver quais são os indicadores do Trump de penetração nesse segmento, lembrando que o Biden ganhou por um percentual pequeno de Nevada do Trump em 2020, o mesmo aconteceu no Arizona. Então, a gente vai olhar em Nevada qual é a capacidade do Trump de mobilizar o eleitorado latino. Eu acho que essa é uma variável crítica ali. Estados que ficou para ter o resultado depois de 2020, né? Foi um daqueles estados que ficou ali mais pro final, né? Aquele suspense que leva dias para ter o resultado, né? Enfim. Aliás, teremos isso esse ano também, porque Nevada, Arizona e Pensilvânia, eles só podem começar a apurar os votos pelo correio depois do fim da votação. Então, a gente provavelmente esse ano não vai ter resultado de Pensilvânia, de Nevada, de Arizona, de Geórgia, antes de quinta ou sexta-feira. Lembrando que a votação é numa terça-feira. E vai ser possível fazer muita narrativa nesse momento, né? Porque quem acompanhar o Twitter já viu, assim, uma série de... Eu acompanhei o de Iowa e foi muito interessante ver que já havia uma série de discursos de fraude, quer dizer... E agora com o AI, essa questão que o Maurício falou de explorar a idade do Biden, tem, de fato, episódios do Biden sinalizando a idade que ele tem, vamos colocar assim, mas também tem muita coisa que é criada, que é editada e que é espalhada de maneira muito estratégica para botar dúvida nele. Maurício, talvez para a gente se caminhar para o nosso final, eu queria perguntar, hoje a gente está gravando numa sexta-feira, a primária vai ser na terça. O que você vai olhar no fim de semana e na segunda-feira como variável para entender se a Haley vai ter mais chance, menos chance na terça-feira? Bom, em primeiro lugar é o potencial de comparecimento, né? E aí tem 2 fontes de informação. A primeira são as pesquisas que
que a gente vai ter muita pesquisa saindo ao longo do final de semana, e a segunda, como aconteceu em Iowa, quais são as condições meteorológicas que a gente vai ter também. Obviamente que se tiver muita neve, a gente vai ter um comparecimento menor. Mais uma vez, isso beneficia o Trump como beneficiou em Iowa, né? E é muito importante saber também se a Haley vai conseguir, e olhando as pesquisas, ela vai conseguir mobilizar pessoas que não previamente estavam dispostas a votar, passarem a votar. Então, acho que a variável comparecimento, qual é o grau de comparecimento será fundamental para a gente. Assim, só lembrando que New Hampshire é um estado que fica também muito ao norte do país, né, na costa leste ali, uma região também bastante fria do país. Mais ou menos Iowa fica também numa parte gelada, mas New Hampshire também pode ter um clima difícil essa época do ano, né? Em fevereiro, um alto inverno ali rolando. Bom, acho que era isso então, Maurício. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Luciano, também pelas perguntas e comentários sempre muito incisivos. E voltamos com o próximo programa depois da votação de New Hampshire para comentar os resultados e os rumos da campanha. Enquanto isso, você pode acompanhar as notícias da eleição num canal no WhatsApp que nós criamos aqui pela Exame. Já estamos quase 500 pessoas cadastradas lá. Basta procurar por eleições EUA Exame dentro do WhatsApp. E também você pode seguir as notícias pelo site da Exame. Publicamos atualização todos os dias, exame.com. Ficamos por aqui e até a próxima.